Ela era só a babá da filha dele, invisível, discreta, com o coração cheio de rachaduras que ninguém via. Ele, um milionário frio e impecável, que precisava urgentemente fingir ter uma esposa por negócios. O que começou como um contrato de aparência virou uma convivência de almas, até que Clara ouviu uma gravação que destruiu tudo. Foi contratada para representar, mas entregou o coração sem querer, e quando percebeu, já era tarde demais para voltar a ser quem era antes. A neve caía silenciosa do lado de fora, enquanto Clara terminava de preparar o chá de camomila que Luna tomava todas as noites. O chalé, isolado nos Andes chilenos, exalava silêncio, até que a porta do escritório se abriu com força. Mateus saiu de lá, com o celular ainda colado ao ouvido, os olhos queimando de urgência. Andava de um lado para o outro, murmurando frases em espanhol apressado. Sim, Álvaro, eu entendi. Eles esperam ver uma esposa, uma família. Não, não tenho ninguém. Clara se virou discretamente para sair da cozinha, mas ele a notou. Parou de andar, encostou o celular no peito, respirou fundo. Clara, preciso que você finja ser minha mulher por 7 dias. Apenas 7. Ela quase deixou cair a xícara que segurava. Você quer que eu finja ser sua esposa? E foi ali, entre a louça e a neve, que o mundo dela começou a virar de cabeça para baixo. Clara não respondeu de imediato. Apenas encarou Mateu por longos segundos, como se ele tivesse falado em outra língua. Ela tinha 28 anos, mas seus olhos verdes guardavam as marcas de quem amadureceu cedo demais. Desde os 16, cuidava sozinha do irmão mais novo, Caio, que nascera com paralisia cerebral. A vida nunca lhe deu o luxo de considerar o impossível. Ela apenas fazia o que era preciso. E mesmo assim, aquela proposta parecia absurda. Você não precisa decidir agora, disse Mateu, mais calmo, mas ainda tenso. Só pense. Ela passou o resto da noite em silêncio no quarto de hóspedes, ouvindo o vento bater nas janelas de vidro e a risada ocasional de Luna ecoar do andar de cima. Clara amava aquela menina como se fosse dela. A conexão entre as duas tinha sido instantânea desde o primeiro dia. Luna, com seus desenhos caóticos e perguntas filosóficas, havia devolvido a Clara algo que ela nem sabia que tinha perdido: o riso. E Mateu? Bom, Mateu era um capítulo à parte. Distante, mas sempre educado. Solitário, mas gentil com a filha. Um homem que olhava para Clara como se não soubesse se podia confiar, ou se devia. Por que eu? Perguntou no dia seguinte ao encontrá-lo na varanda, com uma xícara de café entre as mãos. Porque Luna já ama você. Porque você tem presença. Porque eu confio. A palavra pesou nos ombros dela como uma responsabilidade. Naquela mesma tarde, ela recebeu um Pix com valor suficiente para pagar 6 meses do tratamento do irmão. E junto uma condição: você pode desistir a qualquer momento, mas se topar, precisa me prometer que será convincente. Clara fechou os olhos por um instante. Pensou em Caio, pensou na mãe ausente, pensou na garota de 11 anos que sonhava em ser atriz, até a vida lhe pedir ser forte. Respirou fundo. 7 dias. Só isso. Mateu assentiu, mas seus olhos escuros pareciam esconder algo mais profundo. Algo que ela ainda não sabia nomear. E foi assim que começou a mentira mais perigosa de sua vida. Clara nunca havia vestido um vestido tão caro, nem sentado para jantar em uma mesa com talheres de 3 tamanhos diferentes. Na primeira noite do plano, ela se olhava no espelho com estranhamento. O cabelo preso com perfeição, os saltos que não sabia usar, o colar emprestado de algum cofre trancado. Mateu observava à distância. Oferecia elogios contidos. Sorria de forma econômica, mas genuína. Você está convincente, disse ele. E só isso bastou para o coração dela tropeçar. Ao longo dos dias, o treinamento se intensificou. Álvaro,
o sócio frio de Mateo, enviara um cronograma de eventos onde Clara precisaria estar presente. Jantares, uma visita à fundação beneficente da empresa, uma entrevista ao vivo para um portal de negócios. Era tudo parte do show, parte do teatro. Mas para Clara, cada pequeno gesto real começava a soar como verdade. Mateo começou a abrir pequenos espaços. Contou sobre a morte da esposa, sobre a dificuldade de criar Luna sozinho, sobre as noites em que duvidava da própria capacidade de ser pai. Ela ouvia em silêncio, com o coração se abrindo como janelas depois da tempestade. Luna, por sua vez, se pendurava nela a todo momento. "Você vai ficar com a gente depois da viagem também, né?" perguntou num cochicho antes de dormir. Clara sorriu e desviou. "Vamos ver, meu amor." E então veio a primeira queda. Na noite do coquetel com investidores, ela desceu as escadas com o vestido vinho que Beatriz, a assessora de imagem de Mateo, havia escolhido. Todos no salão se viraram. Mateo foi até ela, segurou sua mão com delicadeza e a apresentou como minha esposa. Era o auge do plano. E para Clara, o momento mais doce. Até que, durante o jantar, foi ao banheiro e se perdeu. O som abafado de vozes masculinas chamou sua atenção atrás de uma porta entreaberta. Reconheceu Álvaro. E, para sua surpresa, Mateo. Ela é perfeita para o papel, inofensiva, simples, controlável, ninguém vai suspeitar. E se suspeitarem, bom, ela nem sabe fingir direito. Mas com aquele rostinho, funciona. O mundo de Clara girou. Ela voltou para a mesa com um sorriso falso, a cabeça latejando e o estômago embrulhado. Mateo segurou sua mão sobre a toalha de linho. E ela, por fora, correspondeu. Por dentro, sentia tudo desabar. Nos 3 dias seguintes, Clara foi impecável. A esposa ideal. O sorriso contido, os braços entrelaçados, as respostas ensaiadas, e ninguém percebeu que ela estava quebrando por dentro. Mateo parecia alheio. Continuava com suas gentilezas medidas, seus gestos de cuidado ensaiado. Levava-a pelas mãos, cochichava frases de efeito no ouvido dela. Fazia parecer amor. Mas Clara já sabia. Sabia que ele a havia escolhido, como quem escolhe uma peça de xadrez, por posição, por utilidade. Sabia que para ele, ela era apenas o acessório perfeito de uma negociação bilionária. E ainda assim, doía. Doía mais do que ela imaginava que poderia doer algo que nem era real. Na manhã de sexta-feira, Luna correu até ela com um desenho colorido nas mãos. "Fiz para você. É a nossa casa. Com você, eu e o papai." Clara ajoelhou-se para abraçá-la, engolindo o choro. "Tá lindo, minha flor. Tá lindo demais." Ela já não sabia mais separar o que era encenação do que era sentimento. As noites eram longas. Ela se trancava no quarto de hóspedes e encarava o teto até o sono, ou o choro, vencê-la. Repassava mentalmente cada cena, cada gesto, cada frase de Mateo, tentando encontrar ali uma migalha de verdade. Mas tudo parecia mentira, até o toque dele. No sábado, durante a última reunião antes da assinatura oficial do acordo, Mateo discursou sobre a importância de valores familiares. Segurou a mão de Clara como se ela fosse sua âncora. Olhou para ela com aqueles olhos que tantos chamavam de sedutores. E disse, diante da diretoria inteira, "Ter Clara ao meu lado me trouxe equilíbrio, confiança. É com ela que construo tudo o que mais importa." Ela segurou a emoção, sorriu, concordou com a cabeça, mas por dentro sangrava. Naquela noite, Luna dormiu mais cedo. A casa estava em silêncio. Clara subiu as escadas devagar, como quem se despede de cada degrau. Entrou no quarto, trancou a porta e sentou-se para escrever uma carta. Escreveu com calma, sem raiva, apenas verdade. "Mateo, obrigada pela oportunidade. Obrigada pela confiança, mesmo que limitada. Pelo dinheiro, que salvou meu irmão. Pela semana, que partiu meu coração. Deixou o envelope sobre a escrivaninha. Pegou a mala que nunca havia desfazido. Passou pelo quarto de Luna, deu-lhe um beijo na testa e cochichou.
Você é a melhor parte disso tudo. Me perdoa, tá? Saiu do chalé sem fazer barulho. A neve caía de novo. E ela, sozinha na estrada escura, jurou a si mesma: nunca mais seria personagem de história nenhuma. Você já teve que sorrir, mesmo depois de descobrir que alguém só te via como uma peça no plano dele? Já fingiu estar bem, só para não desmontar na frente de quem nunca entenderia sua dor? Se essa cena te tocou de algum jeito, escreve sim aqui nos comentários. Às vezes a gente só precisa saber que não está sentindo isso tudo sozinho. Clara voltou para Santiago antes do amanhecer. Pegou um táxi até o apartamento apertado onde vivia com o irmão. Caio dormia tranquilo, conectado à máquina que auxiliava sua respiração. Ela o observou em silêncio, sentindo a culpa e o alívio brigando dentro do peito. Passou o domingo em silêncio. Preparou a comida favorita dele. Leu em voz alta trechos de um livro infantil, como fazia quando eram pequenos. Mas sua cabeça não parava. As palavras de Mateu, o desenho de Luna, o olhar que ele lançou no jantar, como se tivesse esquecido de fingir. Ela queria esquecer, mas algo dentro dela não deixava. Não era amor ainda. Era algo mais primitivo, a sensação de ter sido traída por alguém que talvez tivesse verdade nos olhos. Naquela noite, sua irmã mais velha, Lúcia, passou para visitá-los. Sentaram-se à mesa com café quente e o silêncio que só irmãs entendem. Você parece ter levado um tombo daqueles, disse Lúcia, depois de alguns minutos. Clara soltou um riso fraco. Fui burra. Não, só foi humana. Só quem se entrega pode se machucar desse jeito. Clara mordeu o lábio. Eu não devia ter aceitado. Não devia ter acreditado. Mas você acredita, né? Disse Lúcia, pegando sua mão. Ou não estaria aqui se perguntando tudo isso? Clara baixou os olhos. Um nó na garganta. A dor ainda estava ali, mas por um segundo, algo se soltou. E quando Lúcia perguntou o que ela faria se tivesse a chance de ouvir a verdade, Clara não respondeu, mas soube. Na manhã seguinte, vestiu a jaqueta surrada, prendeu o cabelo como sempre fazia e mandou uma única mensagem para Beatriz, a assessora. Preciso buscar algo que deixei aí. Estarei no chalé às 17 horas. Pode avisar. Ela não sabia o que encontraria. Talvez nada. Talvez só mais silêncio. Mas pela primeira vez em dias, sentia os pés firmes no chão. Ia encarar. Ia ouvir. Ia dizer o que precisava dizer. Desta vez, como Clara, não como personagem. O chalé estava mais silencioso do que Clara lembrava. Ao entrar, sentiu o cheiro familiar da lenha queimando na lareira. E algo mais. A ausência de vozes, de risos. Luna não estava lá. Foi Beatriz quem a recebeu, sem perguntas, sem julgamentos. Apenas um olhar de compreensão silenciosa e um envelope pardo com documentos que Clara havia esquecido. Ele está no escritório, disse, antes de se afastar discretamente. Clara hesitou por um instante. Depois respirou fundo e foi. Mateu estava de costas para a porta, olhando para a neve que caía além da vidraça. Ao ouvir os passos, virou-se e, pela primeira vez, Clara viu um homem sem defesas. A barba por fazer, a camisa amassada, os olhos vermelhos. Você voltou, só para buscar minhas coisas. Mateu assentiu, mas sua expressão era outra. Você ouviu a conversa com o Álvaro, não foi? Clara cruzou os braços. Ouvi o suficiente. Ele se aproximou um passo, parou e disse com a voz baixa: eu mandei cancelar o acordo no dia seguinte. Álvaro não concordou. Eu pedi demissão da presidência da holding. Se era preciso mentir para manter o negócio, não valia a pena. Clara piscou, confusa. Mateu foi até a mesa, abriu uma pasta e empurrou um papel em sua direção. Carta de renúncia, datada de 2 dias antes. Por quê? Porque não fazia sentido nenhum continuar fingindo uma vida que já não era mais só fingimento. Ela recuou um passo, o coração acelerado. Mateu ergueu os olhos.
Eu menti para mim mesmo, Clara. Desde o dia que te pedi isso, achei que você seria um papel, mas você virou tudo que fazia essa casa ter vida de novo. Ela queria acreditar, mas o medo ainda morava fundo. E se isso for só mais uma parte do teatro? Mateu baixou os olhos, engoliu em seco. Você pode ir. Eu não vou te impedir, mas se ficar, não vai ser para fingir. Por um momento, o silêncio preencheu o cômodo com uma intensidade quase insuportável. E ela soube. A escolha agora era dela. Clara saiu do escritório com o coração acelerado. O documento na mão tremia tanto quanto ela por dentro. Ela não sabia o que doía mais. O arrependimento nos olhos de Mateu, ou o fato de querer tanto acreditar. Beatriz a alcançou no corredor. Ele passou os últimos 2 dias andando em círculos pela casa, como se procurasse algo que perdeu. Disse: "Talvez seja você." Clara forçou um sorriso sem graça. "Não sei se quero ser algo perdido, nem achado." Mas naquela tarde, ela ficou. Disse que esperaria Luna chegar para se despedir. Nada além disso. Mateu respeitou. Eles passaram o fim do dia sem falar muito, apenas existindo no mesmo espaço. Ela no sofá, lendo com os pés cruzados. Ele na cozinha, preparando café como quem se agarra a um hábito. Em dado momento, ele ofereceu uma caneca. "Você ainda gosta de café com canela?" Ela pegou sem responder, sorveu um gole. Sim, ele lembrava. As horas escorreram devagar. Quando Luna chegou da casa da avó, correu para os braços de Clara como se o tempo não tivesse passado. "Você voltou. Sabia que ia voltar." Clara fechou os olhos e segurou o abraço com força. Uma lágrima caiu, quente, no ombro da menina. "Só por hoje, tá bom? A gente brinca mais uma vez." A noite foi preenchida por riso infantil e silêncios cheios de significado entre os adultos. Na hora de dormir, Luna segurou a mão dela. "Você parece triste, mas meu pai também tá triste. Quando vocês dois vão ficar felizes juntos?" Clara beijou sua testa. Não é tão simples assim, pequena. Mas a pergunta ficou ecoando nela. Por que não era simples? Depois que Luna dormiu, Clara voltou à sala. Mateu ainda estava lá, sentado no chão, de costas para a parede, com um cobertor nos ombros. "Você está esperando que eu diga alguma coisa?" perguntou ela. "Não. Então por que ainda está aqui?" Ele levantou o olhar. "Porque mesmo que você nunca me perdoe, eu precisava te mostrar que mudei." Ela sentou no sofá, sem olhar para ele. "E se eu tiver medo de me enganar de novo?" Mateu encarou o vazio. "Então fica com medo, mas fica." E pela primeira vez, ela não teve vontade de ir embora. A manhã seguinte trouxe um céu limpo, com o sol refletindo sobre a neve, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de Clara, o mundo ainda estava em ruínas, embora algo, lá no fundo, começasse a se reorganizar. Mateu saiu cedo. Não explicou onde ia, só disse: "Hoje, às 7 da noite, vai acontecer a cerimônia de premiação da Valdez Foundation. A imprensa vai estar lá. Todos esperam ver a esposa ao meu lado. Eu entendo se você não quiser ir." E saiu. Clara passou o dia com Luna. Brincaram, cozinharam, leram. Ela evitou pensar, mas tudo nela estava inquieto. O tempo não passava. O vestido que Beatriz deixara em cima da cama, um azul petróleo elegante, discreto, belíssimo, parecia gritar toda vez que ela olhava. Às 6 da tarde, Clara ainda estava indecisa, sentada no canto da cama, com o telefone na mão, prestes a mandar uma mensagem, mas não mandou, porque ela sabia, se não fosse agora, não seria nunca. O salão estava iluminado por 1000 pontos dourados. A orquestra tocava discretamente, os convidados circulavam com taças e sorrisos falsos. Mateu estava sozinho no palco, lendo os nomes das ONGs premiadas. A cada nome, um breve discurso, mas quem o olhasse de perto, veria a ausência. Ela entrou, quando ele anunciava o último nome, e parou na porta. Todos se viraram. Clara respirou fundo, avançou. Mateu a viu. E por um instante parou de falar. Ela subiu os degraus sem convite. Pegou o microfone da mão dele com firmeza, mas suavidade.
O salão silenciou. Desculpem a interrupção. Eu não sou esposa de ninguém aqui. Nunca fui. Murmúrios começaram, mas ela continuou. Fui contratada para fingir ser alguém que não sou. E aceitei, porque precisava do dinheiro. Mas o que ninguém sabe é que nesse processo eu descobri quem eu realmente sou. Ela olhou para Mateu, e ele descobriu quem realmente é. O silêncio do salão agora era absoluto. Eu não vim aqui para fingir mais. Eu vim para dizer que sim. Eu me apaixonei por um homem que me contratou, e odiei cada segundo em que achei que era só um papel. Mateu caminhou até ela, pegou o microfone de volta, mas sem tirar os olhos dos dela. Eu contratei a Clara, e ela virou meu alicerce. Não foi o plano, foi o erro mais bonito que já cometi. Ele fez uma pausa. E agora quero cometer mais erros com você, se quiser. O público riu baixinho, mas Clara não. Ela apenas estendeu a mão. E ele entendeu. Desceram juntos, sem aliança, sem título, sem pressa. No final do salão, Luna os esperava, sentada na primeira fileira, com os pés balançando. Vocês demoraram, disse, cruzando os bracinhos. Clara riu. Mateu a pegou no colo, e pela primeira vez, todos os papéis caíram. Ali, só havia 3 pessoas, e uma verdade impossível de fingir. 3 meses depois, o chalé era outro, não pela decoração. Ainda havia madeira escura e aroma de canela no ar, mas porque agora havia vida. Naquela manhã de sábado, Clara acordou com o som da risada de Luna ecoando pelo corredor. Ela abriu os olhos devagar. Mateu dormia ao seu lado, os cabelos bagunçados e a expressão de paz. Pela primeira vez em muito tempo, ela não acordava preocupada com o que vinha depois. Na cozinha, Luna já estava preparando a mistura mágica de panquecas, com metade da farinha fora da tigela. Você vai deixar tudo assim? Perguntou Clara, entrando com o cabelo preso em um coque frouxo. É arte, mamãe, respondeu Luna, com toda a autoridade de seus 5 anos. Clara sorriu. Ainda estava se acostumando a ser chamada assim. Mamãe não era oficial. Ainda. Ela e Mateu não haviam corrido para casar, nem fazer promessas apressadas. Mas o que tinham agora era mais firme que qualquer contrato. Presença. Mateu apareceu logo depois, ainda com a camiseta amarrotada, e beijou Clara na testa como se aquele gesto fosse parte do café da manhã. Você dormiu bem? Sussurrou. Ela assentiu. Acordar aqui é diferente. É paz? Ela sorriu. É casa. Enquanto comiam juntos, Luna decidiu que iriam fazer um piquenique perto do lago, como uma família de desenho animado. Clara e Mateu riram, mas toparam. À tarde, estenderam uma toalha entre as árvores, riram alto, tiraram fotos borradas e dividiram silêncios bons. Não havia plateia, não havia plano, não havia nada a provar. A vida não era perfeita. Ainda havia contas, medo, passado, mas havia algo novo entre eles, verdade. E talvez mais raro que isso, gentileza. Quando o sol começou a se pôr e Luna adormeceu sobre o colo de Clara, Mateu estendeu a mão e apertou a dela, devagar. Você não foi minha mentira perfeita. Foi minha chance de consertar tudo que eu estraguei. Clara olhou para ele e não disse nada, mas naquele silêncio havia tudo. Durante muito tempo, Clara acreditou que era invisível, que seu lugar no mundo era sempre ao fundo, servindo o roteiro dos outros, limpando a bagunça sem jamais fazer parte da história. Ela aprendeu a não pedir, a não esperar, a se contentar com pouco, desde que Caio estivesse bem, desde que ninguém a deixasse mais ferida do que ela já estava. Mas aquela semana, aquela mentira cuidadosamente construída, rasgou todas as verdades que ela acreditava sobre si mesma. Ela viu o que doía e, pela primeira vez, não fugiu. Entendeu que o amor de verdade não acontece quando alguém nos escolhe, mas quando a gente se escolhe primeiro. Clara já não precisava de vestidos caros, nem de palavras bonitas. O que ela queria, o que ela tinha agora,
Era um espaço onde sua voz não fosse ignorada, onde sua presença fosse sentida mesmo no silêncio, onde não precisasse fingir para ser aceita. Ela não era mais a mulher que dizia sim para qualquer coisa por medo de perder. Agora sabia dizer não. E mais ainda, sabia dizer só fico se for de verdade. Mateu não havia salvado Clara. Ele só havia acendido uma luz num lugar que já existia dentro dela, mas que ela havia esquecido como chegar. E Luna? Bom, Luna foi o lembrete de que algumas conexões não precisam de contrato. Elas apenas acontecem. No fim, Clara não venceu o mundo, mas venceu o que havia dentro dela. E isso foi mais que suficiente. Se essa história te emocionou de alguma forma, deixa o seu like. Isso me mostra que vale a pena continuar trazendo histórias assim. E aproveita, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos com carinho e sempre respondo quem tira um tempinho para escrever. Se você acredita no poder de histórias que tocam de verdade, se inscreve no canal. Isso aqui só existe por causa de cada pessoa que está aí do outro lado. E não vai embora ainda. Escolhe uma das histórias que estão aparecendo na tela agora. Te encontro no próximo vídeo.